pequeno nível de moral, apesar de não ser cristão. Então a gente não pode resumir a obra do cristianismo em nós à moralidade. Isso seria um equívoco enorme. E outra, quando a gente então reduz ao moralismo e pensa, bom, já sou uma pessoa melhor, eu já sou um pai melhor, eu já sou uma esposa melhor, eu já sou um filho melhor, então pronto, o evangelho cumpriu o seu propósito em mim, você tornou esse seu evangelho individualista, egoísta e não altruísta como ele deve ser. Significa dizer que, mais uma vez, ele não é completo, ele não é pleno, porque dentro da vida cristã, o que é pleno? É ele transformar a gente, para a gente expressar isso em algum momento. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Para nós pentecostais, ser cheio do Espírito Santo tem sido sinônimo de falar em línguas, e isso é maravilhoso. Eu amo falar em línguas, inclusive dentro da ordem bíblica, né? Para edificação própria. A gente gosta dos dons manifestos, e isso também é maravilhoso. Mas quando a gente olha para Atos 1:8, está definido o revestimento de poder, o propósito do revestimento, está lá definido, o fim, para que sejam minhas testemunhas. O objetivo principal, primário, do que o Espírito Santo faz em nós, por meio de um revestimento de poder, é para a gente anunciar. E isso me leva a algumas reflexões, porque eu imagino porque então, talvez, isso é só uma hipótese, porque eu não tenho como afirmar, eu não conheço o coração de ninguém, mas talvez, um dos motivos pelos quais a gente vem vendo com o passar dos anos, o diminuir da manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais na igreja, é porque a igreja se embriagou, se deslumbrou com os dons espirituais sem querer anunciar o evangelho. Simplesmente se reunir em reuniões como essa, onde está todo mundo junto, e a gente ficar trocando figurinha de dom espiritual. Eu profetizo para o crente, outro, eu falo em línguas para outro crente, outro crente interpreta para outro crente, e ninguém cumpre propósito em lugar nenhum, em momento algum. Mas quando eu leio a palavra de Deus, está muito claro em Atos 1:8 o objetivo do enchimento do Espírito Santo. Sejam minhas testemunhas. A obra completa do Espírito Santo, ela acontece quando eu me submeto intencionalmente à missão de Jesus Cristo. Eu vou correr o risco de fazer um resumo aqui do que seria, em passos, a vida cristã. Obviamente estou sendo muito simplista, mas eu vou me arriscar a isso. Primeira coisa que acontece quando a gente está no mundo, a gente é convencido do pecado pelo Espírito Santo. Depois de convencidos pelo pecado, nós nos arrependemos do pecado dos quais fomos convencidos. Aí você pode pensar que são obras iguais, não são. Você ser convencido pelo pecado e se arrepender são coisas distintas. Tem muita gente que o Espírito Santo diz, revela, mostra, mas a pessoa endurece o coração e não se arrepende. Depois do arrependimento vem o perdão dos pecados. Não existe perdão de pecado sem arrependimento. Esquece, a Bíblia ela não sustenta essa ideia de que não, Deus me ama, então Ele vai me perdoar. Não, só há perdão de pecados na Bíblia se houver arrependimento. Sem arrependimento não há perdão dos pecados. Então há o perdão, nós somos perdoados, e aí começa a obra de transformação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo começa a trabalhar para produzir em nós frutos, o fruto do Espírito, o fruto de arrependimento, o fruto que são pessoas que nós vamos ganhar. E aí é quando o Espírito Santo está trabalhando, que talvez ali para o propósito primário do Evangelho, nos tornar semelhantes a Jesus. A partir desse processo inicial de convencimento, arrependimento e perdão de pecados, agora o Espírito Santo está trabalhando em nós para que nós possamos nos parecer com Jesus. Agora, qual é a grande questão a respeito de parecer com Jesus? É que Jesus não era apático. Ele não estava inerte, ele veio para cá como uma missão. O texto que nós lemos inicialmente em Atos 20:21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Precisa se entender que ser igual a Jesus, às vezes eu tenho a sensação, tá? Isso aqui é uma sensação, de que as pessoas imaginam assim, que ser igual a Jesus é apenas a gente ser uma pessoa mais mansa, tranquilo, não ser agressivo, sabe? Suportar determinadas afrontas, pronto, parecer com Jesus. Isso é parte. Tu percebe que a gente está vivendo o evangelho sempre em partes?
a gente vive só uma parte do Evangelho, a gente não está vivendo ele na sua plenitude. Porque na plenitude, ele é um filho com uma missão, que quer gerar outros filhos com a mesma missão. Só que esses filhos que estão sendo tocados, convencidos, estão se arrependendo dos seus pecados, quando chega no ponto que é para aceitar a missão, eles retrocedem. E esse tem sido um grande problema para a igreja de Cristo. Muitos de nós não temos progredido quando chega nesse ponto. E aí, na minha experiência pastoral, o que eu vejo? Qual o resultado final de nós não aceitarmos o progresso? Então a gente está ali, a gente vem para Jesus, a gente muda moralmente, nossa casa é transformada, as coisas acontecem, todos nós estamos aqui porque vivenciamos isso. A maioria de nós, ou se não todos nós. Agora, o que nem todos vivenciaram ainda é a experiência do propósito, a experiência da missão. Nem todos aqui ainda vivenciaram, mas devem vivenciar, mas devem se propor a isso, porque nós somos um exército. Eu tenho dito recentemente, eu vou repetir, nós somos um exército. Nós somos um exército. Alguém já disse, a igreja é um hospital, mas não antes de ser um exército. Porque dentro do exército há um hospital, mas não há um exército, né, normalmente dentro de hospitais. Então nós somos um exército e dentro deste batalhão a gente cura uns aos outros, a gente se ajuda, a gente se abençoa. E essa é a visão correta. Só que a gente tem aberto mão da visão de que nós temos uma missão e que somos um exército nessa terra. O Senhor está nos chamando. E qual é o resultado disso na prática? Retrocesso espiritual. O que eu tenho visto nessa minha caminhada cristã? As pessoas começam... Primeira coisa que acontece é uma mudança emocional. A pessoa, ela não cumpre o seu propósito e ela tem uma mudança emocional no que significa para ela servir a Jesus. Ela começa a achar aquilo meio chato, ela começa a desanimar, ela começa a perder, sabe, aquele sentimento de paixão, adoração. E como isso vai se manifestando na prática nos cultos? As pessoas não adoram mais, ela já vem mais fria, ela já não consegue mais sentir a presença de Deus como ela sentia antes, o louvor já não ministra o coração dela como ministrava antes, ela já não se sente motivada a buscar o Senhor. E se você for parar, essas coisas têm relação muitas vezes com duas coisas. Na verdade, se eu parar para pensar, é só uma. Porque eu ia falar assim, com pecado e com não cumprir chamado. Só que se eu parar para pensar de maneira detalhada, não cumprir chamado tem um pecado embutido aí. O pecado da desobediência, que a gente simplesmente ignora, como se ele não existisse. Como se o Espírito Santo nunca tivesse nos chamado, nunca tivesse te chamado para você cumprir seu chamado, para você viver seu propósito, para você anunciar o Evangelho. A gente desobedece com uma naturalidade ao chamado do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente ainda continua sendo moral, bons moralmente. Então é tranquilo desobedecer a parte da missão. Afinal de contas, eu não estou cumprindo minha missão, mas eu não sou imoral. Eu não estou cumprindo minha missão, mas eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando ninguém, eu não estou fazendo mal para ninguém. Então se eu não estou fazendo mal para ninguém, eu ainda sou uma boa pessoa, então eu posso desobedecer a Deus na minha missão. Não pode, é pecado do mesmo jeito. E é esse o motivo de um esfriamento que parece assim, às vezes eu converso com as pessoas, elas me dizem assim, como é que você está, irmão? Do nada bateu uma frieza espiritual. Não foi do nada, irmão. Não foi do nada. Você já vem desobedecendo a Deus em coisas pequenas e você vai esfriando à medida que você desobedece. Só que o teu conceito moral impede você de perceber essas coisas como pecado. Porque pecado para a maioria de nós é o cara que está no bar. Pecado é a pessoa que está se prostituindo. Pecado é quem está fumando, bebendo, matando, roubando. Como se desobedecer a Deus não fosse. Mas é tão pecado quanto qualquer outro pecado. E o resultado disso é um esfriamento. Começa emocional, aí depois muda para cosmovisão. Como é que esse irmão começa a olhar a igreja? Antes, esse irmão que estava concentrado em Cristo e que ele conseguia sentir Deus, ele nem percebia o defeito dos irmãos do lado dele.
Mas agora ele está tão frio que sobra tempo para ele ficar gastando, para ficar avaliando os outros. E aí ele começa a dizer: viu aquilo? Viu o irmão? Viu o fulano de tal? Ele começa a ser agora um crítico. Isso é sintoma, gente. Isso é sintoma. A gente não está percebendo, mas esse irmão crítico, esse irmão, normalmente ele não está fazendo nada, ele está desanimado, porque ele foi chamado para cumprir o propósito dele, ele não aceitou, e agora ele está num processo de retroceder na fé. Qual é o final dessa história? Esfriamento espiritual total, às vezes queda, morte espiritual. Esse é infelizmente, esse é o final. Mas antes de chegar na morte, sabe o que eles vivenciam? Nós como igreja, se nós não atendermos, vamos vivenciar uma fé inoperante. A gente se declara cristão nominalmente, mas a nossa fé, ela não tem poder para operar nada. Tiago, no capítulo 2, no verso 17 do seu livro, ele diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não tem vida, é uma fé inoperante. Você sente que vive uma fé inoperante? Você sente que não importa o quanto você tente crer, pelo menos porque quando a gente está vivendo nesse nível, a gente crê para benefício próprio, a gente continua crendo para alcançar algum favor, para alcançar alguma bênção. Só que essa fé, ela mostra-se inoperante. Por quê? Porque não é uma fé acompanhada de obras. Não há crescimento espiritual, não há plenitude de evangelho, não há, o Espírito Santo não continuou operando nele até o ponto de ele extravasar o que o Espírito Santo estava liberando sobre a vida dele. Sabe o que é viver cheio do Espírito Santo? É você estar ali, recebendo do Senhor a tal ponto, e você começa a extravasar tudo que você está recebendo do Espírito Santo para outras pessoas. É inevitável. Você vai olhar isso para a palavra de Deus, é inevitável ser cheio do Espírito Santo e não transbordar. Isso é resultado do Espírito Santo. Agora, desculpe, tomo muito cuidado ao fazer esse tipo de afirmação que eu vou fazer agora, para não parecer que eu estou invalidando as questões espirituais. Agora, nós temos que concordar que há muito emocionalismo na igreja. Por que eu posso afirmar isso? Baseado em que evidência? Baseado no fato de que as mesmas pessoas que muitas vezes estão lá emocionadas, elas não têm um fruto que demonstre que ela está indo e transbordando sobre os outros. Essa mesma pessoa que às vezes vem para a igreja aqui e ela está em êxtase, ela está falando mal dos outros. Ela não só não prega, ela não só não compartilha, como ela faz coisas contrárias ao Espírito Santo. Peraí, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Então a gente precisa refletir seriamente sobre isso. Ser cheio do Espírito Santo é deixar que ele transborde em nós. Deus quer nos usar para que o Espírito Santo transborde na plenitude. Você quer ser cheio do Espírito Santo de verdade? Você quer viver o transbordar do Espírito Santo em você? Deixa ele te usar. Não tem jeito. Deixa ele te usar. Aonde você estiver, deixa o Espírito Santo falar por meio de você. Deixa o Espírito Santo agir por meio da tua vida. Deixa o Espírito Santo usar você para influenciar os ambientes de maneira sábia. Mas deixe o Espírito Santo te usar. Mostre-se como um cristão cheio do Espírito Santo onde você está. A obra completa que o Senhor quer fazer em nós, ela acontece quando eu decido obedecer ao chamado de Deus para a minha vida de ser uma testemunha. Eu tenho que aceitar isso, irmãos. Ó, evidência. Tá, eu vou dar uma evidência, eu vou colocar aqui. Eu quero estar errado. Quero morder minha língua. Mas quando a gente faz congresso de evangelismo, a igreja reduz em mais da metade. Como seria lindo se nós nos congressos de evangelismo tivesse todo mundo aqui, toda essa galera aqui. A gente virou crente de domingo, irmãos. É religião vazia de vida. E vou dizer uma coisa, a religião, ela só traz informação, ela não traz vida. E só o que realmente transforma é vida.
é vida de Deus, fluindo em nós e através de nós. É sempre este o processo. Então o que é que nós temos que fazer? Nos submeter à vontade do Espírito Santo. Então, quero te mostrar, biblicamente, de forma progressiva, como é a ação do Espírito Santo em nós. Então, primeira coisa, o Espírito Santo ele nos regenera, mas o mesmo Espírito que nos regenera nos envia. É o mesmo. Por que eu aceito uma parte da obra e não aceito outra parte? Me diga. Como é que isso pode parecer cristão no sentido da plenitude, se eu sou parcial no que eu decido obedecer? Porque o mesmo Senhor que te resgatou do pecado, você estava lá, largado, jogado, com a vida destruída, você clamou por socorro e Ele ouviu o seu clamor, porque Ele é bom, maravilhoso, dê glória a Deus a Ele por isso. Aleluia. Só os salvos aí da glória a Deus. Aleluia. Agora, esse mesmo Espírito que te salvou e te encontrou lá onde você estava, Ele te envia hoje. Por que você não pode aceitar um e rejeitar o outro? Não pode. Você tem que aceitar, dizer Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tiver para mim, eu quero viver. Se deixe ser usado. Em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O texto é claro, vocês não vão receber poder para falar em línguas apenas, vocês não vão receber poder para que vocês sintam alguma coisa, como é legal falar em línguas, como é espiritual. Sabia que para muitos crentes pentecostais falar em línguas é sinônimo de status? Sinônimo de status. Cristãos que estão frustrados porque não recebem o batismo do Espírito Santo, porque eles pensam assim: se eu não receber o batismo do Espírito Santo, eu não sou espiritual o suficiente. Cara, mas a verdade é que talvez, se não recebeu o batismo, é porque o Senhor vê o teu coração e Ele viu que você não está disposto a fazer a obra. E se o objetivo é fazer, é ser testemunha, para que Ele vai te dar? Seria mais ou menos você ter uma bicicleta e orar para Deus: Deus, dá uma moto. O Senhor disse: tu não cuida nem da bicicleta, irmão. Está nem cuidando do que eu te dei aí, você quer outra coisa. Para você querer algo mais, você precisa também estar disposto a ir além, a deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Então, o poder que é legítimo, é real. Paulo dizia que a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito Santo de poder. E esse poder a que a Paulo se refere, ele é um poder para cumprir missão. A gente tem que bater continência e dizer: embora, estou dentro, vamos para cima. Qual é a missão? Missão dada é missão cumprida, né? 06. Quem já foi militar aqui? Levanta a mão aí, só para eu saber. Nós temos um militar aqui, temos outro militar ali, já foi militar. Missão dada, tem que cumprir, não tem que cumprir, meu irmão? Mas a gente trata Jesus não como general, mas como um amiguinho que eu posso dizer não a qualquer hora que eu quiser. Ele é nosso Senhor. Só que Ele não é um general e nem um senhor abusivo e violento que nos obriga. Ele gentilmente nos transforma e nos convida a fazer parte dessa obra maravilhosa. É um privilégio. Só que nós não enxergamos assim muitas vezes, e nós precisamos passar a ver dessa forma. Então, o Espírito Santo, Ele não é dado só para que você tenha uma vida devocional. A onda worship agora, né? Você ficar isso é maravilhoso. Eu gosto de viajar às vezes, eu me amarro. Mas, meu irmão, eu não vou viver a minha vida toda só fazendo isso, dentro de um quarto ou dentro de uma igreja. Eu tenho horas que eu vou ter que ir lá curtir minha vibe de adoração e depois me fortalecer e dizer: agora vamos para a guerra, meu irmão, arregaça a manga e nós vamos ganhar vidas para Jesus. Porque esse Espírito que me capacita para adoração, ele me capacita para a guerra, para salvar pessoas. Mas a gente está sempre vivendo parcialmente. Isso é um grande problema. Agora, olha a beleza. Ele nos chama. E aí tem aquele argumento comum: mas eu não estou pronto.
mas eu não estou pronto. Eu acho maravilhoso, porque para cada argumento que a gente arrumar, Deus vai arrumar uma solução. Para cada solução que Deus arrumar, a gente vai arrumar um problema. A gente é assim, né? Deus vai dizer, aí você diz, o Senhor te regenerou, salvou, e Ele está dizendo, bora. Poxa, Senhor, realmente o Senhor fez tudo isso em mim, mas eu ainda não estou pronto, eu não sou bom o suficiente para isso. Aí o Senhor vai lá e diz assim, meu filho, você precisa ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 29, que diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. O mesmo Espírito que te regenera, te envia, te capacita. Ele faz tudo. Ele é maravilhoso. Ele se encarrega de toda a obra. Nosso papel é só dizer, eis-me aqui, usa-me a mim. Mas a gente continua. Agora vamos tentar um pouquinho discorrer sobre esse texto que eu acabei de ler. Eu acho maravilhoso, porque a Bíblia não constrói missão em cima de autoconfiança, queridos. Ela constrói em cima de dependência, e esse texto prova isso. Não é o mais preparado, é o mais dependente que prospera. Quem vence a corrida não é o mais rápido, é o mais perseverante. É assim que funciona no reino. Há uma subversão de valores intencional da parte de Deus para colocar o mundo no seu devido lugar e para mostrar que o poder vem de Deus. Mas nós muitas vezes duvidamos dessa lógica, né? Agora, olha o que ele diz. Mas Deus escolheu. Isso aqui fala de soberania de Deus. Não é um homem se qualificando, apresentando um currículo, dizendo, Deus está aqui, eu sou bom, pode me usar. Até porque nem tem candidatos assim, quem dera que tivesse. Mas não tem ninguém se candidatando, e mesmo os que se acham bons serão rejeitados, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que os crentes. Para quem foi escrito isso aqui? Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Foi escrito para a igreja de Corinto. Quem são os cristãos de Corinto? Qual era as características da cidade de Corinto? Corinto era uma cidade extremamente rica. Ela era berço da filosofia, assim como a Grécia, como Atenas. E aí, muita gente ali era filósofo, pessoas importantes. Só que as pessoas que se converteram inicialmente ao cristianismo eram escravos, pessoas pobres. E aí eu fico imaginando esse quadro. Os ricos, ninguém quer Jesus, ninguém quer a mensagem de Cristo. Aí só tem lá os pobres, os escravos, os mendigos, os desprezados socialmente. E Deus olha e eu imagino a cara da liderança dizendo, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai usar essas pessoas? Aí o Senhor usa o apóstolo para dizer isso aqui. Peraí. A qualificação humana, ela não impacta no resultado final da obra de Deus. Não impacta. O que nós precisamos é colocar a nossa dependência em Deus. Porque os cristãos da igreja de Corinto, eles eram irrelevantes socialmente. Eles eram perseguidos. Eles não tinham qualquer poder político ou intelectual que pudesse despertar o interesse das pessoas. Mas por que o evangelho cresceu então? Por causa do poder do Espírito Santo em usar pessoas, mesmo pessoas comuns. Significa dizer que o Senhor, que o evangelho é poderoso para pegar pessoas comuns e torná-las influentes. Você se considera uma pessoa comum e irrelevante? Você acha assim, poxa, quem sou eu, né? Quem sou eu para fazer a diferença nesse bairro? Quem sou eu para fazer a diferença nessa cidade? Quem sou eu para fazer a diferença em qualquer lugar? Você é filho de Deus. E isso é suficiente. Você é morada do Espírito Santo. E isso é suficiente para fazer de você um grande influenciador. Os verdadeiros influencers da nossa geração devem ser os crentes. Devem ser os filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Nós somos influencers da eternidade. Olha só, o apóstolo Paulo, embora fosse um homem intelectualmente preparado,
ele foi perseguido, morreu sozinho, abandonado. Mas se juntar, eu até falei isso na última mensagem, se a gente juntar, pegar historicamente todos os Césares de Roma, todos, Diocleciano, Nero, todos, até botar da Grécia Antiga Alexandre o Grande, nenhum tem influência do apóstolo. Nenhum transforma vidas por meio do seu testemunho, mesmo depois de morto, como o apóstolo Paulo. Todo crente nasceu para ter esse poder de influência. Por sua capacidade? Obviamente que não, mas pelo enchimento do Espírito Santo. Isso está disponível para nós, irmãos. É um presente, é uma graça, é uma dádiva. E nós fazemos o que com essa dádiva? A rejeitamos. Não somos bons o suficiente. Mas quando Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo, me parece que Ele foi intencional em escolher aquelas pessoas que não se sentem preparadas. Eu lembro de quando eu assisti a série Vikings. Eu já falei, eu sempre repito as mesmas coisas. Isso é uma prerrogativa de pastor, repetir as mesmas histórias 1000 vezes no púlpito. Então eu vou usar dessa prerrogativa agora. Estava assistindo a série Vikings, e aí está tendo a conversa entre o Ragnar, o rei lá viking, e o seu filho, Bjorn. E aí o Bjorn diz pro Ragnar: pai, eu não quero ser rei, não tenho a menor vontade de ser rei. E ele diz: os melhores reis são aqueles que não querem ser reis. E talvez você pense: eu não quero influenciar ninguém. É por isso que Deus quer te usar. Eu não tenho poder de influenciar ninguém. É por isso que Deus quer te usar. Porque se você achasse que pudesse, Ele te descartaria. Mas porque você acha que não pode, então é como se Deus pensa: achei alguém que eu posso manifestar o meu poder, sem que essa pessoa fique se orgulhando depois, dizendo que é ela. É como se Deus pensasse assim. Porque essa é a lógica de Deus. Onde está escrito isso? Está escrito aqui, ó, no versículo final, verso 29, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, veja bem, você não ter preparo é qualidade no reino espiritual, não defeito. Agora, isso não é desculpa para não estudar, isso não é desculpa para não ler a Bíblia, isso não é desculpa para não aprender. Porque assim, uma coisa é Deus usar alguém que não teve oportunidade de aprender. Outra coisa é alguém querer ser usado porque é preguiçoso e não estuda, não lê a Bíblia e não tem vida com Deus. Aí é outra história. Nós estamos falando de o que você sabe. Você tem uma vida cristã, você está ali, está buscando, mas você sente que o saber que você tem não é suficiente. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Gente, as pessoas olham para mim. A minha irmã me conhece, minha mãe me conhece, minha esposa talvez me conheceu também no mundo. As pessoas olham para mim e dizem assim: nasceu com dom. Irmão, eu não fazia apresentação de seminário na escola, ensino médio. Eu me tremia todo, eu não falava em público de jeito nenhum. Eu era tímido, eu não lia, eu não estudava, eu era preguiçoso. Às vezes quando ainda sou, mas menos do que eu era. Bem menos, né, amor? Bem menos, né? Então assim, cara, anula as fantasias da tua mente. De que, o pastor está ali porque ele é um homem ungido, porque ele tem qualidades que Deus escolheu. Não, eu era péssimo, irmãos. Eu não sabia falar em público. Eu não sabia nada de Bíblia. Eu não sabia nada de nada. Nada de nada. Só que uma coisa me pegou. Eu lembro que eu estava conversando com a pastora hoje. A gente veio conversando no carro sobre experiências sobrenaturais, né? Ela já teve umas experiências sobrenaturais assim que eu nunca tive. Eu nunca vi demônio, eu nunca vi anjo. Eu tenho vontade, até de vez em quando eu já orei. Disse: Deus, não quer me mostrar alguma coisinha, nem uma asinha, a pontinha da asinha, alguma coisa. Nunca me mostrou nada. Mas tem um monte de gente que já viu coisas, já teve experiências sobrenaturais. Eu não tive. A maior experiência sobrenatural para a minha vida, e foi suficiente para mim, ela é marcante. Eu estava no meu quarto. E aí eu estava orando. E eu fui envolvido pelos braços do Senhor como um pai abraça um filho. E eu ouvi Ele dizer o seguinte para mim: eu te amo. Meu irmão, isso foi suficiente para mim.
mudou minha vida. E eu disse, eu vou gastar cada segundo da minha vida para a glória de Jesus. Eu tive uma série de problemas na minha vida, várias prisões que o Senhor teve que me libertar, que eu tive que buscar o Senhor, mas eu tinha uma certeza, eu quero Jesus, eu vou anunciar Ele. E eu estou aqui hoje. Se alguém me conhecesse quando eu era adolescente, jamais diria que um dia eu me tornaria um pastor. Ninguém apostaria nisso. Isso nunca nem passou na minha cabeça. E as noites que eu fiquei embriagado, jogado, fumando maconha com os meus amigos, ninguém imaginava de um dia esse cara vai ser um pastor porque ele tem uma vocação para isso. Eu não tinha vocação para nada, extremamente tímido, eu mal sabia falar. E se eu estou falando para vocês aqui, é porque eu experimentei do poder do Espírito Santo na minha vida. E aí, depois de experimentar o poder do Espírito Santo, não tem como eu ficar calado, irmãos. Não tem como eu me acovardar e ficar recluso no meu casulo, me protegendo a minha vida toda, depois de experimentar tamanha graça. Não dá. A gente tem que dar uma resposta, Jesus. O que a gente vê nesse texto que nós acabamos de ler? Que Deus, Ele subverte a lógica humana, Ele desmonta o orgulho totalmente. Então Ele remove a base para a vanglória. Então o fato de você não se sentir preparado é uma virtude no reino. Então, principalmente eu vou colocar nos termos corretos. Se você é alguém que não se sente preparado, mas está sempre buscando o Senhor para que um dia se sinta preparado, primeira coisa, você não vai sentir nunca, mas pelo menos você está buscando. Só precisa remover o engano de que um dia estará preparado. Você está preparado a partir do momento que você decide depender de Deus. Ponto. Você está pronto. Você está pronto. Vai. Ele vai te usar. Então Paulo, quando ele escreve isso aqui, ele estabelece um contraste muito claro. A lógica do mundo vai falar que a sabedoria do mundo é o poder político. Paulo vai dizer que no reino é o poder da cruz. Paulo vai dizer que a sabedoria do mundo é falar bem. Paulo vai dizer então que a simplicidade é o poder da cruz. Paulo vai falar que o prestígio entre as pessoas é a sabedoria do mundo, mas para o evangelho a humildade é a sabedoria do reino. Então Deus, ele subverte a lógica humana completamente. Você não pode se mover pela lógica humana. Então, na lógica humana, aquilo que você vê como um problema, Deus vê como virtude. E você precisa simplesmente, então, se entregar a Ele. Amém? Paulo entendeu isso. Olha o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 3, dos versos 4 ao 6. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! Deus faz questão de que a fé daquele que ouve a palavra de Deus não se apoie em sabedoria humana, em habilidades humanas, mas no poder de Deus. Então isso deveria causar dentro de nós, pelo menos na minha opinião, né? Obviamente é só uma opinião, que todos os argumentos, todos os sofismas, todas as mentiras do diabo que estão estabelecidas aqui na nossa mente, que nos paralisa, são nossas crenças limitantes. Você acredita em coisas que te limitam e que te impedem de viver o extraordinário de Deus na sua vida, deveriam cair neste instante, enquanto você ouve essa mensagem, porque palavras ou pensamentos do tipo, só evangeliza quem sabe falar muito bem, só vive o propósito quem é muito inteligente. Mentira do diabo. Mentira do diabo. A verdade é que Deus usa todos aqueles que creem nele. Só pode pregar o evangelho para as pessoas aquele que domina a teologia. Mentira do diabo. Teologia, informação não transforma ninguém. A vida de Deus transforma. Não adianta saber. Não é o saber, é a vida. É o que é cultivado no secreto. É isso que tem poder espiritual. Então, nós precisamos colocar nossas vidas diante do Senhor e dizer: Deus, então me usa. Se essa é a verdade, então me usa. Me usa, eu estou aqui à sua disposição. A missão, terceiro ponto. A missão, ela é evidência externa da presença do Espírito Santo em nós.
Lembra que eu comecei dizendo que existe uma evidência interna e outra externa? A interna é aquilo que ele faz dentro de nós, com relação à nossa moral, nossos pensamentos, e ele vai nos transformando. Externa, que elas precisam andar juntas, nunca separadas, é eu pregar o Evangelho. No texto que nós lemos inicialmente, está dizendo lá, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Então aqui tem uma conexão direta. O Espírito Santo que transforma, que regenera, ele envia, ele capacita para este envio, e a evidência de que ele está operando em nós é o fato de que ele está agindo em nós, nos movendo na direção. Ele não está nos motivando. O Espírito Santo não só nos motiva, ele não é um coach. Ele não é um coach que está te dando uma palavra motivacional para você fazer alguma coisa. Não, não. Ele é o Senhor da sua vida, que por evidências te mostra o que Ele fez na sua vida e com que propósito Ele fez o que fez na sua vida. E ao fazer isso, Ele está te indicando um caminho. E aí Ele vai capacitar você. A evidência de quando você decide dizer: Deus, usa-me a mim, me usa. Assim como ele fez o convite para Isaías. O pastor Renan pregou domingo passado maravilhosamente bem sobre isso. Assim como ele usou Isaías. Olha o processo de Isaías. Ele purifica Isaías. O pastor Renan até falou isso. Ele purifica Isaías, transforma Isaías. Aí depois, como ele não quer nada, ele está lá andando assim: pois é, Isaías, tem uma obra aí, estou precisando de alguém para ir. Será que tu conhece alguém assim que queira ir, não? E aí Isaías diz: Senhor, pode usar a mim, eis-me aqui. Porque ele é tão maravilhoso que, embora ele faça a obra da transformação, ele não vai dizer: ei, tu me deve, hein? Tu me deve, hein? Tem que pagar o que me deve. Foi eu que te transformei, vai cumprir a obra. Ele te dá a opção de dizer não. Só que não é sábio dizer não. Por que diríamos não? O que vamos perder dizendo não? O que vamos ganhar dizendo não? Que não somente o nosso conforto e o nosso bel prazer, mas comparado ao que a gente perde de viver a plenitude do Espírito Santo em nós, não vale a pena. Não vale a pena. Nós precisamos então permitir que o Espírito Santo passe por nós. Ah, mas eu não sei o que dizer. Lucas capítulo 12, no verso 11. O Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que vocês devem dizer. É lógico que isso aqui não é o Espírito Santo dizendo assim: não te preocupa não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, não faz nada, que na hora eu te dou. Não é isso. O Espírito Santo vai usar aquilo que você tem recebido dele diariamente. Isso é segurança contra o pânico. Isso é segurança contra o medo. Isso é segurança para evitar que pensamentos de medo e de pânico te paralisem. Ele está dizendo: fica tranquilo. No momento da pressão eu vou estar com você. No momento que você parecer para você que não tem saída, que você não sabe o que fazer, eu vou entrar com providência. É isso que ele está dizendo. Eu vou cuidar de você enquanto você faz a obra. Então isso é segurança, para que a gente tome essa decisão seguros de que Ele estará conosco. E não tem nada mais importante do que ter Jesus ao nosso lado. Melhor do que ter conhecimento, melhor do que dominar toda a teologia sistemática, é ter o Espírito Santo com a gente. Muito melhor. Eu estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que uma coisa deva ser descartada. O que é prioridade, mas o que é secundário precisa vir depois. Não é para ser descartado, mas se no momento eu não tive acesso, o Espírito Santo sempre vai bastar. Agora, se eu fui negligente, eu preciso me arrepender. Se eu sou negligente com a minha vida espiritual, se eu sou negligente com a leitura da palavra, eu preciso me arrepender. Preciso dizer: Deus, eu vou fazer aqui meu devocional. Porque às vezes você pensa assim, o devocional ele tem um objetivo primário, que é edificar a sua vida e estabelecer uma relação íntima com o Espírito Santo. Mas é de lá também que vai sair toda a ferramenta que Deus vai te dar para você falar para os outros dele. É de lá. É da sua vida devocional, não é daqui do altar, não é do púlpito, gente. Não é para vir para a igreja, para você se formar, não é dos cursos, é da vida íntima. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele disse: vão lá, se preparem no seminário e depois voltem que eu vou usar vocês. Ele disse: só vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Ele só chamou. Ele só chamou e eles obedeceram. Então, o que a gente precisa entender? Olha o que diz João capítulo 15, verso 26 e 27. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. A primeira
pessoa que testemunha de Cristo é o Espírito Santo. Depois quem é? Está no verso 27. E vocês também testemunharão. É um trabalho de parceria. O Espírito Santo testemunha e a gente também testemunha. Ele nos chamou para a gente trabalhar junto com Ele. Olha que privilégio. Isso é um privilégio. Nós sermos parceiros de missão do Espírito Santo. Então, enquanto eu estou falando aqui, externamente, o Espírito Santo está agindo internamente no coração do indivíduo. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está agindo no teu coração. Ele está falando ao teu coração nessa noite. Isso aqui é parceria, eu estou em parceria com Ele aqui. Para mim é um privilégio estar aqui, pregando o Evangelho, sendo um instrumento na mão dEle. O meu papel é só pregar, é só entregar a mensagem, mas quem está convencendo você é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu, é o Espírito Santo. Que está começando a gerar aquela fagulhazinha, aquele ardor no peito, que diz: eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. As coisas não podem ficar do jeito que estão. Então, isso aí é o Espírito Santo. E você, quando é que eu rejeito o Espírito Santo? É quando eu recebo esse toque e eu ignoro e finjo que não é comigo. Não, isso é coisa da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Oh, incrédulo, abre teu coração. É o Espírito Santo falando contigo, te tocando, te convencendo. Só se rende, se entrega a Ele. Então, fala logo assim com o Senhor: tá, o Senhor quer, então faz o que o Senhor quiser. Eu estou aqui, me usa. Eu nem faço ideia de como o Senhor vai fazer isso. Eu não consigo nem me imaginar fazendo o que o Senhor quer que eu faça, mas me usa. Faz assim com Ele. Deixa Ele te usar. E Ele vai fazer. O lindo é que Ele vai fazer. Aí você vai se pegar fazendo coisas. O pastor Renan testemunhou isso aqui semana passada. Vai se pegar fazendo coisas que você está fazendo. Você diz: sou eu? Eu estou fazendo isso aqui? Capacitação do Espírito Santo. Aí você se pega falando coisas que você nunca falou. Eu estou falando isso aqui? Você. Isso é ação do Espírito Santo. E às vezes daí você está desapercebido. De repente eu estava ali, sabe, com o meu coração endurecido, e de repente as coisas começaram a mudar, e de repente, poxa, eu estou vendo com outros olhos. O Espírito Santo. Às vezes eu estou em aconselhamento, estava até conversando esses dias, aí alguém chega para mim e diz assim: não, porque as coisas são assim. Tá bom, tudo bem. Se são assim, né? Fazer o quê? Eu vou ficar batendo cabeça com os outros? Eu vou ficar dizendo para ele que não é assim? Se é assim para você, é assim. Porque depois de alguns meses eu vou orar. Se você estiver disposto a orar também, depois de alguns meses a gente conversa de novo. Aí você me diz se as coisas são assim, ou quem é que manda nesse negócio. Se é tu, é Deus. Aí depois de algum tempo, aquela pessoa cheia de convicção, e tem que ser assim mesmo, e glória a Deus por isso, ela chega e diz assim: não, Deus me mostrou outra coisa. Deus me mostrou outra situação. Então eu estou abrindo mão do meu querer para aceitar a vontade de Deus. Qual é então, e para finalizar, qual é a relação entre a transformação moral e a missão, que são as duas obras do Espírito Santo? Primeiro, a missão não substitui o fruto do Espírito que eu tenho que dar, mas também o fruto do Espírito não substitui a missão na qual devo me engajar. Na verdade, o fruto torna autêntica a missão. Enquanto Deus está trabalhando dentro de mim e eu me proponho a ser um instrumento nas mãos dele, então aquela missão ela tem a chancela do Espírito Santo, enviado pelo Espírito Santo. Agora, o que nós, se houver ausência desse impulso missionário no nosso coração, depois de tantas experiências com o Espírito Santo, a gente tem que fazer uma pergunta muito séria para a gente mesmo. Se o Espírito é o Espírito de Cristo, e Cristo ele é missionário por natureza, a pergunta é: como é que alguém pode ser cheio do Espírito Santo e indiferente à missão? Eu acho que é séria essa reflexão. Eu vou repetir, pense comigo. Esse Espírito que nos regenerou,
que nos transformou, que nos convenceu, ele é o Espírito de Cristo, sim ou não? Esse Espírito, ele é missionário por natureza. Jesus declarou que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí em João 20, 21 ele diz: como o Pai me enviou, agora eu envio vocês com o mesmo propósito. Então, veja bem, está definida a natureza desse Espírito, o propósito desse Espírito na terra. Mas eu, que acredito que sou cheio do Espírito Santo, eu não tenho esse impulso da parte de Deus. Como é que é isso, gente? Me diz aí. Como é que é isso? Tem duas hipóteses. Eu tenho o impulso da parte do Espírito, mas nego deliberadamente. Ou eu não tenho o impulso. Se eu não tenho, você precisa de uma experiência com o Espírito Santo e você pode ter ela hoje aqui com Ele. Se já não teve aqui durante a adoração, durante o louvor. Mas o fato é que quando você tiver uma experiência com o Espírito Santo, esse impulso missionário vai queimar no teu coração. Então, eu quero concluir nessa noite. Anunciar o Evangelho é participar da obra completa do Espírito Santo. Significa continuar sendo cheio do Espírito Santo desde a primeira até os dias atuais, desde a primeira experiência, desde o primeiro encontro, desde o primeiro momento, e continuar crescendo nessa presença com Ele até os dias atuais. Significa continuar crescendo também no conhecimento de Cristo. Não anunciar, por outro lado, significa ceder à religião vazia, fria, da letra, das regras, das normas que dizem eu posso, eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aquela religião, sabe, pesada e que mais nos oprime do que nos liberta. Isso é resultado de não aceitarmos o chamado de Deus. Aquela religião moldada por moralismo, por falso moralismo, porque eu acredito que alguém que se diz moral sem o Espírito Santo, ela é moral na frente dos outros, mas por trás ela não é moral, ela é imoral em muitos aspectos. Então, se você quer viver o Evangelho, saber o que é viver o Evangelho na plenitude, eu não estou dizendo que o que você experimentou até aqui não é real, é real. Só estou dizendo que não é só isso, tem mais. Tem mais. E você precisa experimentar o que vem depois. Fique de pé nessa noite.